Bom dia, companheiros, companheiras, presentes. Nós começamos montando uma mesa bem informalmente, sem chamar os palestrantes, mas eu gostaria inicialmente de falar a presença de quem está presente para essa mesa, cujo tema hoje é trabalho e memória sindical, no sentido de pensar o trabalho desde a trajetória do período da ditadura até os momentos da democracia. Pensar esse tempo esse tema é pensar um tempo histórico, né? Que nós já vamos para 50 anos, né, nesse processo. Nós vamos falar aqui um pouco de meio século, né? Alguns já estavam presentes há meio século atrás, outros estavam nascendo, outros estão chegando, né? E o papel importante desse tipo de atividade é exatamente isso. É uma memória de um tempo, né? Daqueles que viveram e daqueles que estão vivendo, né? Desse ponto de vista, a sociedade brasileira se movimentou em diferentes fóruns, em diferentes instituições, né? Fazendo, nesses 50 anos de debate, fazendo um debate sobre os 50 anos dessa história, né? O que, do ponto de vista do registro, é muito importante. Esses dias, eu fui procurado por um adolescente para dar uma entrevista. Era um trabalho de curso, né, sobre os 50 anos. Né? Então, essa trajetória, nesse sentido, é extremamente importante esse registro, né? Eu hoje estava vendo algumas fotografias antigas, por acaso, e vi uma foto que eu tirei num cruzamento na Argentina, no chão, uma placa dizendo: aqui foi assassinado fulano de tal. São diferentes formas, né, que cada população, cada país assume. Nós, de diferentes formas, estamos, nesse momento, trazendo um pouco da história. Então, para essa mesa de hoje, nós contamos com 4 importantes estudiosos, 4 importantes, vamos dizer, mais do que estudiosos, pessoas que têm uma atuação importante na sociedade no campo da disputa democrática, né? No campo via o conhecimento acadêmico na universidade e, em alguns momentos, com inserção mais, né, direta no processo político. Nós, para a mesa de hoje, vou começar pela idade. Nós convidamos... nós dois. Não, mas você ainda foi... Eu fiz a prova, você já estava selecionando. Você ganhou. Né, o nosso querido amigo, ex-diretor de Walter Marelli, que todos conhecem, né? Do lado esquerdo do Marelli está o professor Eduardo Noronha, da UFSCar, e pesquisador do SEDEC. Do meu lado está aqui o Álvaro Gabriel Bianchi Mendes, né, que é professor da Ciência Política na Unicamp e diretor do arquivo Edgar Loiron. E também, do outro lado, o professor Denis Marassi,
é doutor em Economia do Trabalho e pesquisador do CESIT Unicamp, né? Então, nós não definimos nenhuma ordem. Eu só, aqui no caso, vou aceitar uma sugestão de antecedência. Eu também, o Varelli quer falar o final, né? Vamos deixá-lo, então, para fechar a nossa mesa. Noronha, você começa ou tanto faz? Pode ser? Então, tá bom. Então, vamos... Alguém tem preferência? Não? Já está preparado tecnicamente? Aí. Tá bom. Então, vamos passar para o Noronha começar. Bem, eu quero começar, naturalmente, agradecendo esse convite. Será que isso está ligado? Tá? Acho que é mais fácil. É mais fácil. Na mão, chega perto, né? Muito bem. Eu quero começar, obviamente, agradecendo esse convite do Diese. É um prazer e uma honra estar aqui, porque o Diese tem um trabalho, como todos vocês sabem muito melhor que eu, um trabalho importantíssimo, e esse projeto de memória me parece altamente oportuno que está sendo feito por vocês. É uma honra também estar aqui com os colegas, Álvaro Bianchi, o Denis, e, claro, Walter Barelli, que é uma referência para todos nós no movimento sindical, nos estudos sobre sindicalismo e na luta incrível na qual o Diese e o Barelli pessoalmente também tiveram uma importância muito grande no início das greves de 78, que é o tema que eu vou tratar aqui, né? Vou falar sobre as greves e vou fazer... Aliás, quanto tempo eu tenho aqui à disposição, hein? 20? Tá bem, tá bem, tá ótimo. Eu queria fazer uma mistura entre... Eu queria fazer uma mistura nessa exposição entre a história de uma pesquisa e os resultados dessa pesquisa. Então, eu começo pela história da pesquisa, que na verdade é o seguinte: a UFSCar, particularmente eu e alguns alunos meus da Universidade Federal de São Carlos, e o Diese, resolvemos fazer um projeto que começou, Vera me ajuda, em 2013. Não, é 2008? Não, acho que é 8, senão... acho que é 8, 2008. Não, eu estou pensando da FAPESP. Quer dizer, não, espera um pouquinho. É isso. Foi em 2006, mas foi um projeto que durou 4 anos, financiado pela FAPESP, e que, enfim, juntou 2 bancos de dados, um mais consolidado, mas que faltava o início da história, que é o SAG do Diese, e um banco de dados que foi construído na Unicamp, quando eu era pesquisador do NEP da Unicamp, fazendo meu mestrado. Eu vou contar um pouco essa história, porque ela é muito curiosa. Bom, essa pesquisa final, depois eu comento,
essa pesquisa que nós fizemos em conjunto, eu comento daqui a pouco com mais detalhes. O que eu queria contar um pouquinho é como é que esses bancos de dados sobre greve nasceram. E acho que tem uma coisa que me deixa muito satisfeito e muito feliz, que esse banco de dados tem tudo a ver com a história acadêmica minha e de Vera Gebrim, né? Porque quando eu comecei... O primeiro banco de dados sobre greves que eu conheço começou com Maria Hermínia Tavares de Almeida, quando eu fui para o NEP, eu já era recém-chegado da graduação, fui para fazer meu mestrado, e ela tinha começado a construir um banco de dados no SEBRAP, com base em levantamentos de jornal, mais alguns dados que ela colhia na imprensa, junto ao Ministério do Trabalho, etc. Quando eu fui para lá, aquele banco de dados tinha sido parado, o SEBRAP não deu continuidade, né, para aquele banco de dados, e Maria Hermínia me propôs que, como dissertação de mestrado, eu fizesse desse continuidade a isso. E eu resolvi fazer a empreitada e comecei a trabalhar reconstituindo o banco de dados, que na época o DIESE lançava nos boletins do DIESE a descrição das greves, mas ele não consolidava num banco de dados. Eu comecei a fazer isso como parte da minha pesquisa e fui fazendo, até que, obviamente, chegou um momento em que nós descobrimos que tinha várias pessoas fazendo a mesma iniciativa, o DIESE estava querendo fazer isso, aí aparece o CESIT e o próprio Ministério do Trabalho estava fazendo. Enfim, eu acho que houve uma conjunção muito feliz ali de duas duplas que eu acho que tocaram esta coisa. Uma pessoa foi a minha orientadora, Maria Hermínia Tavares de Almeida, que, na época, tendo Doroteia Werneck como secretária do Ministério do Trabalho, o ministro, então, Pazianotto, né? E Maria Hermínia, sendo bastante amiga de Doroteia, eu interessado nesse banco, o Ministério estava querendo montar um banco, mas lá também tinha um problema que, assim, a base do banco de dados era feita pelos militares, né? Não era uma tarefa de pesquisa, era uma tarefa de investigação. É um pouco diferente o objetivo da coisa. E, enfim, com a ajuda da Doroteia, Maria Hermínia, a Doroteia, conseguimos fazer com que os militares abrissem o banco de dados para a gente. E nós começamos a misturar as informações que vinham do DIESE com as informações que vinham do Ministério do Trabalho. Depois disso, vieram algumas reuniões que foram... Eu não tenho muita clareza, Vera, mas acho que foram muito incentivadas pela Maria Hermínia, pela Doroteia, né? E assim, eram as duas lá como as tops, e eu e Vera como os menininhos que estavam começando, que tinham recém-saído da graduação, montando o banco de dados. Então, essa história, ela continua até... Nós acabamos fazendo muitas reuniões, sempre tentando fazer alguma coisa de unificação desses bancos de dados, e nunca deu nada exatamente certo, e por isso que eu estou tão feliz que essa pesquisa que nós fizemos agora, enfim, juntou um banco de dados sobre greves, que vai de 1978 até hoje, né? E com as informações que foram recolhidas por toda uma equipe que variou de pesquisadores, né? Mas que basicamente teve como fonte o DIESE, o Ministério do Trabalho e nós no NEP, fundamentalmente organizando os dados. A gente não fazia levantamento, a gente organizava os dados. E esse é um diálogo que eu tenho com a Vera desde 1900 e nada, porque nós somos colegas de graduação, né, na USP, então isso tudo continuou com essa história bastante curiosa. O que eu quero também dar um crédito a uma pessoa que foi muito importante para a unificação desse banco de dados, que não trabalhou em nada nesse banco de dados, só reclamou, mas ele foi muito importante. Chama-se Brasílio Salum. O Brasílio sempre reclamava comigo
que era um absurdo, que o banco de dados do NEP tinha parado, mas tinha informações antigas, o DIESE, e que todo pesquisador que queria saber uma coisa completa tinha que pegar 2 bancos de dados e falar: vocês não têm vergonha na cara, precisam juntar esses bancos de dados. Então, eu agradeço ao Brasílio pelo trabalho que ele nos deu, né, Vera? A mim, e aliás, a vários que estão aqui, né? O Carlindo participou, o Rodrigo entrou no DIESE através dessa pesquisa, primeiro como bolsista, depois participando. O Luiz, que está aqui, que nos colocou em grandes encrencas sobre uma outra parte da pesquisa, que é na questão das entrevistas, que eu acho que ele foi um dos expoentes na ideia da construção das entrevistas. Estou esquecendo alguém. O Vitão, claro. Cadê Vitão? Não está aqui. O Vitão, que foi colega, parceiro nessa empreitada. E, aliás, agradeço muito a toda a diretoria do DIESE, que não só nos apoiou, mas, além disso, abriu caminhos importantíssimos para uma segunda parte da pesquisa, que foi quando nós enlouquecemos de vez, que nós decidimos fazer entrevistas com sindicalistas mais relevantes. Já é difícil fazer essa avaliação, mas os sindicalistas que mais se destacaram nesse período, nós acabamos fazendo 52 entrevistas, sendo que 14 delas estão filmadas, não só gravadas, mas filmadas. E, bom, e que tem aí Olívio Dutra, Lula, Luiz Marinho, Gushkin, Magri, enfim. Estão todos os sindicalistas de tendências representadas, e um cuidado que a equipe do DIESE, principalmente, que foi muito importante nisso, aliás, o Carlindo, nessa construção, foi importantíssimo, de não só equilibrar em termos de linhas do movimento sindical, mas também equilibrar em termos de setores do movimento sindical, né? Categorias do movimento sindical. Então, a gente tem tanto o setor público quanto o setor privado, e nós temos tanto a construção civil como os clássicos metalúrgicos ou bancários, né? Clássicos como importantes atores, né, nesse processo. Eu confesso que para esta apresentação eu tentei virar cineasta e não consegui. Quer dizer, eu tentei editar alguns filmes e alguns trechos lindíssimos dos depoimentos e não consegui, então eu vou ter que usar a minha voz em vez de os atores verdadeiros para falar alguma coisa sobre este assunto. Só para deixar a plateia com vontade de ver os vídeos quando a gente editar e ler os livros que nós estamos programando em publicar, não é, Carlindo? Programamos 5 livros, né? Temos programados que envolve tanto edição de entrevistas quanto análises, né? Isso, obviamente, ainda demora um tempo, porque esse é um material imenso, né? Algumas das entrevistas que nós fizemos com os sindicalistas duraram 6 horas, né? As menores têm 2 horas, ou coisa assim. Então, tudo isso já está transcrito e revisto até um certo ponto, mas não o suficiente para uma edição propriamente, né? Para não me alongar muito, eu queria apenas dar um gostinho para vocês
sobre um trecho de uma entrevista do Lula, em que, se não me engano, foi o Vitão que perguntou para o Lula o seguinte. A pergunta dele foi assim: o Gilson Menezes deu um depoimento interessante, dizia o Vitão, né? Dizendo que a Scania tinha um pessoal mais jovem e que talvez essa característica tivesse tido efeito em uma greve tão arriscada quanto a primeira greve de 1978. Aí o Lula comenta, ele diz assim: eu não sei se era mais jovem, eu acho que a Scania era mais liberal. A Scania tinha uma direção sueca, e muitas vezes um senhor chamado Ladislau falava: nós precisamos tomar muito cuidado porque nós somos socialistas e os militares podem não gostar do que nós estamos fazendo. Além disso, aí fecha aspas, né? Não é mais o Ladislau falando, é o Lula, não é o Lula falando do Ladislau, mas aí vem o Lula. Além disso, nós tínhamos uma relação muito forte com o sindicalismo sueco. Tinha um tal de Thorsten, que vinha muito ao Brasil, ele era amigo do Gilson também. Cada vez que nós tínhamos um problema com a Scania, ele vinha da Suécia para o Brasil para conversar conosco. Veja, eu não conheço o movimento sindical como vocês, mas eu nunca tinha ouvido essa história e essa interpretação do Lula, né, sobre a primeira greve ser na Scania. O que é curioso é que, muito provavelmente, tanto Lula quanto Gilson Menezes tem razão, né? Quer dizer, talvez a juventude dos operários da Scania também tenha tido um peso para a eclosão daquele movimento. Mas é muito interessante a tese do Lula, porque ela volta naquela discussão, é uma discussão sociológica sempre presente, que é quando é que as coisas estouram, quando elas estão piorando ou quando elas estão melhorando. Em geral, a resposta sociológica é as coisas estouram quando a situação está melhorando e não quando ela está piorando, né? Então, uma coisa que é extremamente forte em todas as entrevistas que nós fizemos, não sei se todas, mas pelo menos na grande maioria das entrevistas que nós fizemos, é a ideia que a greve de 78 só foi surpresa para quem não vivia em São Bernardo. Que qualquer um que trabalhasse nas fábricas de São Bernardo sabia muito bem que era uma questão de tempo. Podia não ser 78, seria em 79, podia não ser no início do ano, poderia ser no final do ano, mas que havia uma efervescência num movimento sindical muito forte, além, é claro, eu não vou entrar nisso, mas de toda a história que a própria região do ABC sempre teve, né? E o próprio Lula chama a atenção na entrevista dele da importância da tradição do PC dentro da Ford e que depois vai ser uma das empresas mais importantes nesse processo no processo das greves, né? Ela tem uma militância mais sólida, né? O Lula, isso é frase do Lula, né? Que ela teria uma militância mais consciente, muito mais sólida, pessoas mais maduras, que tinham experimentado a greve de 68 e que, portanto, que trabalhavam numa empresa muito complexa, né? Então, a interpretação do Lula é extremamente curiosa. Eu creio que a interpretação sobre o movimento sindical do ABC, ela é extremamente complexa. A gente teria que porque de fato foi uma surpresa para a classe média, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida que alguma, depois de todas as entrevistas, que tanto
que a classe média estava cega. Os operários sabiam que aquilo ia explodir, que ali tinha uma possibilidade de movimento muito forte, etc. Claro que tudo isso pode ser uma reinterpretação do passado. É muito difícil esse tipo de avaliação. Agora, o que me chama a atenção também, e aí volto ao meu tempo de graduação, e Vera deve se lembrar disso, nós entramos na faculdade em 1977. Você também, é claro, desculpe, minha colega, nossa colega também. Nós entramos na USP em 1977. Em 1978 estouram as greves. Eu não sei se vocês se lembram que a USP, que a USP, em apoio ao movimento sindical, saiu pedindo dinheiro para apoio à greve, né? E que nós todos saímos da USP, fomos ali para o Largo, para a região de Pinheiros. Isso, exatamente. Agora, a memória que eu tenho, e que talvez vocês possam confirmar ou discordar, é assim. Eu me lembro que a gente parava os carros e as pessoas davam entusiasmadas uma nota preta. Claro, eu era menino e pobre, então eu podia achar que aquilo era uma nota preta, mas não era. Mas a minha impressão é que as pessoas davam 20, 30 reais. Tinha gente que dava 50 ou 100 reais no ponto, ali, parado no farol, para um bando de moleques de 18, 20 anos, 20 e poucos anos. E aquilo realmente mostrava, por um lado, a imensa surpresa da classe média, né, e a imensa solidariedade inesperada também da classe média. Quer dizer, não sei se inesperada, de novo. Inesperado para quem? Né? Inesperado para quem talvez não tivesse tão envolvido com política, mas esperado para... Agora, não era um apoio simplesmente uspiano, era um apoio da sociedade paulistana, tradicionalmente chamada de conservadora. Então, interpretar um momento como este é extremamente complexo, porque envolve não só... É óbvio que se o movimento sindical de 78 não tivesse a acolhida que teve da classe média, ele não teria tido a importância que teve. Quer dizer, são dois processos que se retroalimentam, né? Você tinha um apoio de uma parte da mídia claramente crítica já aos militares, mas você teve uma adesão crítica também desta classe média, ou de uma parte considerável da classe média. Muito bem, então, isso, só para dizer o seguinte, quanto tempo eu ainda tenho aqui? Já deu os 20. Então, eu vou tentar reduzir aqui um pouco, para fazer uma interpretação muito rápida do que foi esse período de greves no Brasil. Eu não trouxe dados para apresentar, mas até porque eu creio que esses dados já são razoavelmente conhecidos por um público de especialistas, como temos aqui, né? Especialistas seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista da prática sindical, né? Então, as pessoas sabem do que eu vou dizer. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Em 1978, segundo o nosso banco de dados, ocorreram 118 greves. Em 1900 acho que o pico foi 87. Em 1987, nós tivemos mais de 3 mil greves. É isso, Vera? É por volta disso. Eu não vou lembrar dos números agora, mas assim, houve um crescimento. O Brasil se tornou, durante os anos 80, o país com o maior número de greves e de horas paradas, ou seja, medir greves é uma coisa, né? Poderiam ser pequenas greves de curto prazo e tal. Não, as greves no Brasil passaram a ser muitas, longas e
na maioria das vezes, em grandes empresas, né? Ou greves de categoria, propriamente. Então, o Brasil teve uma evolução muito rápida das greves e marcada pelos processos políticos. Então, assim, você tem um patamar de 1978 a 1982, relativamente baixo. Quando entram os governadores democráticos, eleitos democraticamente pela primeira vez, as greves explodem. E explodem aonde? Fundamentalmente, dentro dos estados democratizados. Né? Quando chegamos em 85, na campanha das diretas, em que a elite política também chama a população à mobilização, mais uma vez uma explosão das greves. Só que aí nós temos um outro fator que complica e explica um pouco mais por que o Brasil se tornou campeão de greves na década de 90. A inflação. Né? A inflação é o elemento mais terrível para as greves, porque, primeiro, ela envelhece o acordo coletivo muito rapidamente, óbvio. Né? Você tem inflação alta, você faz o acordo, a inflação ultrapassa o que era previsto, mais uma greve. Segundo, que ela torna a negociação trágica. Quem perder, perde muito, quem ganhar, ganha muito. Né? Porque nós estamos falando não de 1% de aumento, 2% ou 3%, ou 5% no máximo, como hoje, mas estávamos falando de aumentos de 20%, 40%, às vezes 100%. Quer dizer, então, a dimensão política do movimento sindical, porque as greves nunca foram propriamente políticas, vamos deixar claro isso, mas a dimensão política que o movimento sindical trouxe na redemocratização, ela também foi acrescida de uma dimensão que era puramente econômica, né? Que era do descontrole da inflação, envelhecendo qualquer acordo coletivo. Para terminar minha fala, eu chamo a atenção para mais uma coisa. Grande parte dos sindicalistas que nós entrevistamos, seja gente que veio do movimento operário propriamente, como Lula, Luiz Marinho, ou quem for, né? Ou Jacques Wagner, ou Gushkin, todos eles falam de que a greve hoje se tornou um processo muito mais difícil e complexo, e estão todos eles falam, ou quase todos eles, mesmo aqueles que não vieram do setor público, falam do problema da greve do setor público, né? Que é talvez o grande nó que a gente enfrenta hoje, né? Já que houve, de fato, uma profissionalização dos sindicatos no Brasil, dos sindicatos do setor privado, né? Tanto dos sindicatos quanto dos empregadores com as suas equipes de recursos humanos. E o setor público continua sem o direito à negociação, né? Ele tem o direito de greve, mas não tem o direito à negociação. Eu confesso aqui que estou particularmente interessado neste caso, porque estou trabalhando com greve do setor público, e tive uma conversa com o grande Serginho Mendonça, que tem feito um trabalho importantíssimo e que tem chamado a atenção sobre este enorme problema que é a greve do setor público. Bom, eu acho que eu já ultrapassei de longe meu tempo. Paro por aqui. Mais uma vez agradeço o convite e fico muito honrado mesmo com esse convite, com a presença de vocês. Muito obrigado.